Hoje é sábado, mais um trabalho para vocês de vibração, e hoje nós vamos abrir com a oração de São Miguel Arcanjo. Antes da oração do Pai Nosso. Oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cubra-nos com vosso escudo e nos livre dos embustes e ciladas do maligno. Ó meu Deus, subjugue o mal para sempre. E vós, São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Agora a oração de que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Agora as vibrações da casa para todos nós, em especial os dirigentes de todos os países. Mestre Jesus, por desígnios de Deus, fortalecer nossas vidas, fazei-me de vossa bondade, entrega e amor, o alicerce em nossa vida, trazendo os mensageiros celestiais em todos os lares, emanando serenidade, amor, que a partir deste momento todos recebam vibrações deste Evangelho. Vamos fechar os olhos e pedir humildemente por nossa saúde, pelo equilíbrio e harmonia desta nação e de todo o planeta, envolvendo com muita luz do manto de amor resplandecente de Maria de Nazaré. Vibramos por todos encarnados neste universo, em especial a todos os dirigentes, como foi falado, agora os dirigentes que levam a palavra do Senhor Jesus. Vamos, com o nosso pensamento mais puro de amor, vibrar pela velhice desamparada e humilhada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos que sem lar vivem nas ruas, pelos espíritos desencarnados, em particular pelos suicidas, para que possam ter novamente a bênção de uma nova encarnação para a redenção dos seus espíritos. Por aqueles indivíduos que foram ceifados o direito de estar juntamente conosco por diversos motivos, pela confraternização religiosa em todos os países, em especial no Brasil, para que todos possam raciocinar e sentir que somos irmãos,
para os lares de nossos familiares, dos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho e para os casamentos desajustados, e que o entendimento venha em seus corações. Pelos nossos próprios lares, o lugar onde refazemos as nossas energias, onde estudamos nossa doutrina e convivemos com aqueles que temos as nossas maiores dívidas, convidando a Jesus que venha e entre pela porta principal, trazendo alegria, saúde, entendimento e compreensão para todos. Por nós mesmos vibramos, para que possamos pensar todos os dias que somos cristãos e que necessitamos cada vez mais trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou fazer uma leitura bem de um trecho do Evangelho para que a gente medite. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas. Vamos meditar sobre essas duas linhas, porque tanta coisa negativa acontece na nossa vida. Não seria essa prova que a gente tem que passar? E as facilitações? Vamos começar a repensar disso também. Essas duas linhas é para a gente refletir. Nem tudo é como a gente gostaria que fosse. É isso. Eu vou ler para vocês. Que é Orações de Poder, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido de Deus, um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração maravilhoso para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário, um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo,
e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Mensagens do Papa Paulo VI. Hoje, na apometria, a gente vai falar para vocês sobre a quarta dimensão. Quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Pois é. Quarta dimensão. É um texto de Caroline Barueco. Ele veria todo o seu corpo a partir de trás e da frente, e também seus órgãos internos, tudo ao mesmo tempo. Apesar de jamais podermos, de fato, visualizar a quarta dimensão, podemos entender a lógica atrás da progressão de dimensões e tentar assimilar a possibilidade de alguém conseguir ver o interior de uma outra pessoa. Tudo pelo puro exercício de visualização matemática, apometria. Vivemos em um mundo de 3 dimensões: altura, largura e profundidade. A quarta dimensão é a velocidade. Tem pessoas que dizem que o tempo é a quarta dimensão. E viveríamos em um mundo de 3 dimensões. E outras pessoas dizem que o tempo seria como uma camada 3D de uma quarta dimensão espacial. Veja bem, para começar, como de costume, quando se fala de dimensão mais altas, é preciso usar analogia, porque dimensões mais altas são inacessíveis para nós e só conseguimos imaginá-las assim, percebendo o que as 3 dimensões têm em comum. E como poderia aplicar essas características a uma próxima dimensão, no caso quarta e as demais? Pela apometria. É possível. O bom apômetra, ele consegue chegar. Passar da quarta para diante. E certificar que realmente ele está em outra dimensão e trazendo informações. Vem anímico, aí tem que separar o joio do trigo. Será que ele estava em outra dimensão mesmo? Isso tem que ser analisado. É possível, sim, pela apometria. Continuando, quarta dimensão. Quando estamos em processo de evolução espiritual e expansão da consciência, chegamos em um nível em que expandimos para esta quarta dimensão. Apometria. Neste ponto, começamos a enxergar as ilusões e armadilhas que nos prendiam na terceira. Daqui a pouco eu vou falar quais são essas armadilhas. Porque as pessoas não conseguem chegar na quarta dimensão. É um ponto de desenvolvimento pessoal muito significativo, que traz muita alegria, paz interior e um profundo sentimento de conexão com o divino. Por isso que fala, Jesus está no comando. Inclusive na apometria. Nada acontece
sem a obra do Senhor Jesus. Sem loucuras. Vamos lá? O que é a quarta dimensão? Para chegarmos ao quarto nível de consciência dimensional, precisamos entender o que são as dimensões e como elas funcionam. As dimensões não são lugares, elas são níveis de evolução da consciência que conseguimos alcançar dependendo do estágio vibracional em que estamos. Em trabalhos apométricos, se a pessoa não está bem, se tem um trabalho muito forte para fazer, buscar alguma coisa na frente ou do passado, se ela não estiver bem, não vai acontecer nada. Por isso que aqui diz, o trabalhador que está com um problema, ele tem que ser cuidado para colocar novamente em trabalho. O despertar da quarta dimensão. Quando despertamos para a quarta dimensão, nós começamos a nos desprender de algumas restrições da terceira dimensão. Como essa terceira dimensão é a nossa aqui que a gente está. Medir nossa riqueza em dinheiro e bens materiais. Você vai ficar sempre na terceira. Competir, julgar, ser aprovado e controlar tudo. Você está ainda na terceira. Viver em dualidade do certo e do errado. Só Jesus. O certo e errado ele está na mão dele. Ele vai fazer o melhor da gente. Agora, o mentor José de Arimateia, ele fala que os únicos que chegaram de momento nesta quarta dimensão, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, porque a entrega foi total, sem troca, sem escolha. Entenderam? Continuando. Armadilhas da quarta dimensão. Quando aproximamos nossa consciência para a quarta dimensão, nós deparamos com algumas armadilhas. Quando a gente começa a chegar na quarta dimensão, a gente tem coisas da terceira. E aí, então são os obstáculos. A gente não consegue chegar. Inclusive em mesas de trabalho, em qualquer lugar onde há manipulação de energia. Não consegue. Aí vira tudo anímico. Aí se enche os lugares e nada acontece. Nesse ponto, a necessidade da riqueza material e no nosso ego ainda estão se desenvolvendo, e acredite, não é um processo fácil desligar de tudo isso, como fez Dr. Bezerra e Chico Xavier, entre outros. Mas ele fala sempre de Chico Xavier e de Dr. Bezerra de Menezes. Sempre fala que a entrega foi total. É exatamente aí que deixamos de buscar o conhecimento e a verdade e caímos em uma armadilha. Quando a gente está arraigado a terceira dimensão, você não consegue chegar na quarta. Por que tem pessoas que já passaram nesta casa, vêm buscar vidência. Vidência está na própria pessoa. Deixa as coisas materiais, as picuinhas de lado e acontece. Chega lá. Por que você é assim? Pergunta para Jesus. Eu não tenho explicação para nada. É só Jesus que tem a explicação.
corremos o risco de manter o ego e desenvolver nossa natureza de julgamento ainda mais. Nós nos enxergando como superiores devido ao nível em que chegamos. Dirigentes poderiam estar nesta quarta dimensão, mas aí ele quer prosperar, esquece, né, dos objetivos. E aí fica aí divide-se as casas, aí de repente tem 3 dirigentes dentro de uma casa. Aí ele é traído. Assim, é traído. Vamos agora para o equilíbrio e o alinhamento. Quando chegamos à quarta dimensão, caminhamos em direção ao equilíbrio. Para que nós chegamos verdadeiramente nesta quarta dimensão, temos que estar em uma harmonia completa. Da nossa mente, esse equilíbrio, e de nossa emoção. Nesse estágio, sentiremos bem-estar, valorização, amor, alegria e outros sentimentos. Tudo positivo. O equilíbrio maior é atingido quando o medo que nos prende na terceira, eu vou para a quarta dimensão. Na verdade, a quarta dimensão acontece aqui entre nós. É o se doar. Então assim, puxa vida, eu tenho 10. E aí, eu não posso doar os 10. Eu não vou doar os 10. Não vou doar nada. Você está na terceira. E você está querendo ir para a quarta dimensão? É a bondade, é a caridade. A quarta dimensão, pessoal, é a caridade. Que se fala muito da caridade e não se faz. Se fala da caridade, que o outro faça caridade, mas você não faz. Falar sem ação da caridade, isso não adianta. Tem que ter ação mesmo, de verdade. Porque isso continua aprendendo na terceira dimensão. Então a quarta dimensão é a velocidade com que as coisas acontecem. De amor, não de maldade. Porque acontece de maldade, você continua na terceira dimensão. Se você está pensando em fazer alguma coisa e ter benefício em cima daquilo que você está fazendo, você está na terceira dimensão ainda. Aí fica imaginando coisas, né? A gente fala no global, não fala só na área do espiritismo. A gente está falando em todos os campos onde tem um ser humano inteligente. O egoísta, a dissolução do ego. O ego é certamente o maior obstáculo para atingir a consciência da quarta dimensão. O processo de dissolução do ego acontece de modo diferente para cada pessoa. E por quê? E pode ser mais ou menos difícil. O egoísmo. Então você vai ficar na terceira dimensão. É ali. Veja, vamos voltar para Francisco Cândido Xavier. Quanto mais humilde, amor e vontade de evoluir você tiver, mais fácil será a passagem deste processo. Pois a única coisa que resolve tudo neste ponto é a render-se. Deixar tudo isso de lado e ver o superior que é Deus. Porque ninguém leva nada material para o outro lado.
leva às ações que fez para com o outro. Caminho para a quarta dimensão. Primeiramente, devemos expandir nossa consciência adquirindo mais e mais conhecimento espiritual. Você tem um conhecimento espiritual, você não vai fazer maldade para com a outra pessoa, o outro indivíduo, até com. Depois devemos manter em nosso coração uma vontade profunda de acelerar nossa evolução. E por último, devemos estar prontos para um processo de purificação que virá. Estar limpo das coisas da terceira dimensão que você se apegou. As coisas acontecerão automaticamente de modo diferente para cada um. Apenas deseje evoluir e tenha fé em Deus e em você. Isso é um pouquinho da quarta dimensão. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês como que é de continuação que foi falado sobre o envelhecimento. Então vamos continuar um pouquinho e depois fechar com a Ave Maria sobre a velhice, sobre as doenças infecciosas. O que é uma doença infecciosa? É qualquer doença transmissível causada por bactérias. Nunca se viu tanto falar de vírus e bactérias, né? De 3 anos para cá, na verdade, a nossa vida está de ponta cabeça, a nossa existência. Ou seja, agentes biológicos. O grande problema está relacionado à evolução do homem, o despropósito nos cuidados com o planeta, a natureza, e por interesses políticos e econômicos. Tudo o que a gente faz aqui são para as próximas gerações e encarnações. Fazemos o errado, eles vão recolher. Semeias e eles vão recolher. As doenças mais comuns relacionadas a desajustes globais atingem, na maioria das vezes, os indivíduos da terceira idade, com o envelhecimento. Como o câncer. Se deixou um pouquinho falar de câncer agora, porque é do vírus, né? Mas vocês vão ver o que vai acontecer daqui um pouquinho de tempo aí. Porque afastou dos tratamentos. Isso é grave, hein? É aquilo, semeias e recolherá. Advém da patologia de maus hábitos de estilo de vida. Quanto mais envelhecemos, maior a probabilidade de tê-lo. Os tipos mais de incidências nos idosos são os tumores de pele. O Brasil e na Austrália são os campeões. Depois os ginecológicos, mama e no homem a próstata. Vamos lá agora para a infecção urinária. No idoso é mais comum por bactérias por não fazer asepsia após o ato das necessidades fisiológicas, tanto no homem como na mulher. Então, quando fazer, faz direitinho e depois limpa direitinho também. Desculpa falar assim, mas isso é o mínimo. Vamos para a pneumonia. O agente infeccioso por infecção por baixa imunidade e de defesa dos indivíduos, acometendo ao idoso, não tratados adequadamente, levando
à morte. Sabendo que nesta fase a pneumonia é a segunda causa de hospitalização, ficando tão somente atrás da insuficiência cardíaca congestiva. Na maioria acontecem na faixa da idade ou superior a 65 anos. Está parecendo uma aula, né? Mas é bom vocês saberem também. Junto com a apometria tem que acontecer tudo. Informação também. A tuberculose é infecciosa e contagiosa, conhecida como o bacilo de Koch. Atinge os pulmões, mas podendo atingir diversas partes do corpo, como a pleura, trompas, testículos, olha só, ossos, meningite, tuberculose, gânglios, ovários, intestinos. A transmissão é ligada à via aérea. A doença no idoso encontra nos sistemas respiratórios senescente. E agora, é só um apanhadinho que a gente vai falar todos os evangelhos um pouquinho do envelhecimento e das doenças. Um pouquinho, só algumas palavras. Senão vira uma aula na área de medicina. Então vamos fechar com Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora, na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus.